Olá, queridos, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para falar do capítulo 27 do livro de Mateus. Um capítulo bem abrangente, mas eu vou pegar alguns pontos aqui para estar falando para vocês, amém? Aqui fala sobre a entrega de Jesus a Pilatos, aqui fala sobre o remorso, né? Judas Iscariotes, o fim, né, que ele teve. Aqui fala sobre a escolha de Barrabás, né? Jesus sendo crucificado e Jesus sendo sepultado, amém? Então, eu quero enfatizar algumas coisas para vocês. Jesus, quando estava diante de Pilatos, né, ele foi interrogado por Pilatos e ele simplesmente, irmãos, não se justificou em nada. Ao contrário, Jesus simplesmente se portou como ele é, quem ele é. Então, quando ele foi questionado, né, se ele era o rei dos judeus, tu és o rei dos judeus, ele simplesmente respondeu, tu diz, né? E logo depois, então, quando foi questionado, você está vendo, né, as acusações são feitas por vocês, contra você, Jesus simplesmente fica mudo, não fala, ele prefere o silêncio. Isso nos ensina muito, né? Quando somos injustiçados, quando somos caluniados, falam algo contra nós, nós não precisamos nos justificar, a gente precisa silenciar, né? E isso é muito difícil muitas vezes, mas a gente precisa, porque as pessoas vão nos admirar por isso. No entanto, Pôncio Pilatos admirou-se de Jesus por causa disso. E logo Jesus, então, né, como ali estava acontecendo a festa da Páscoa, todo ano o governador Pôncio Pilatos soltava um delinquente ali para ser escolhido pelo povo. Então, dessa vez, escolheram Barrabás e perguntaram para o povo quem eles escolhiam, se Jesus ou Barrabás para ser solto, né? E o povo gritou, incitado pelos fariseus, pelos sacerdotes, ali os principais sacerdotes e os anciões, eles incitaram o povo a gritar Barrabás. Então o povo começou a gritar Barrabás e ao mesmo tempo Pilatos pergunta, e esse, o que eu faço com ele, né? O chamado Cristo, Jesus, o rei dos judeus. Então eles começam a gritar, também incitado pelos maiorais da lei ali, né? Os sacerdotes, eles começaram a incitar o povo a gritar crucifique-o. Então Pôncio Pilatos lava sua mão, eu não tenho culpa disso, eu não tenho nada a ver com isso, tirando, né, a sua culpa e colocando tudo ali à responsabilidade daquele povo. E então esse povo decreta a crucificação de Cristo. E Pôncio Pilatos, na mesma hora, manda Jesus diante dos soldados, e os soldados começam a judiar de Jesus, batem nele, né? Coloca sobre ele ali uma coroa de espinho, coloca uma túnica escarlate, um caniço na sua mão, como se fosse um cetro, colocando ele como rei, e começam a reverenciá-lo. Mas isso não era de verdade, isso era um deboche, uma afronta. E então esses homens fazem isso, logo depois levam Jesus à crucificação. No meio do caminho, Jesus já debilitado, eles viram que Jesus não estava conseguindo carregar a sua cruz como homem. Eles então chamam um homem chamado Simão Cireneu. Esse homem então ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Esse tempo que eu quero falar para você, assim, muitas vezes, irmãos, a gente está cansado, sobrecarregado, e a gente não consegue, muitas vezes, com os fardos na nossa vida. Então é muito bom a gente chamar alguém, né, para ajudar a gente carregar a nossa cruz. O melhor amigo é Jesus, a melhor pessoa para estar ajudando a gente a carregar a nossa cruz é Jesus. Mas se a gente puder contar com alguém para ajudar em oração, para ajudar no aconselhamento, em alguma coisa assim, a gente pode também, amém? Então não sofra sozinho, muitas vezes está precisando somente de uma conversa, um aconselhamento, isso pode mudar a sua história. E mais para frente, então, Jesus, ele ali na cruz, né, sendo judiado, escarnecido, ele faz um seguinte questionamento a Deus, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, eu quero enfatizar muito sobre isso, sobre esse capítulo. Ali Jesus, ele faz esse questionamento e simplesmente Deus mostra o amor extraordinário dele por nós, a sua misericórdia por nós, amém? Porque se não fosse a morte do filho dele, nós não seríamos salvos, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos para condenação eterna. Mas Jesus foi entregue, ele naquela cruz, o plano perfeito de Deus,
era que Jesus se entregasse naquela cruz por amor de nós, e por amor de nós, Deus simplesmente decidiu não parar o seu plano, e ele foi a fundo até o fim para que eu e você alcançasse a salvação, porque lá em João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é sobre isso. É sobre a crucificação, é sobre isso, é sobre Deus simplesmente dar o seu Filho por amor de nós. Então, depois Jesus foi ali, né, enterrado num túmulo por José de Arimateia, e por conhecer e saber que Jesus estava falando a verdade, os principais fariseus ali, os principais sacerdotes, eles sabiam que Jesus estava falando a verdade, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Pedem então para que se coloque uma escolta na frente do túmulo. E amanhã você não perca o próximo capítulo dessa história maravilhosa de triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e até mais. Fica firme no teu propósito, em nome de Jesus.